Fala, meu irmão, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Neste vídeo nós vamos falar sobre qual é um código definitivo de hombridade que a gente pode seguir na nossa vida. Por que isso é importante? Você pode se perguntar, é o que eu me perguntaria. Porque se a gente não tiver o ideal correto a buscar, é certo que a gente não vai encontrar. Porque é muito difícil de você conseguir ser a melhor versão que você pode ser. Só que se você não tiver uma imaginação correta do que é essa melhor versão, com certeza você não vai se tornar. Com certeza você não vai manifestar o potencial de homem que você pode manifestar. Então, eu gostaria de começar essa conversa falando para você um pouquinho da minha história. Quando eu era criança, eu era fascinado, viciado em figuras como Aragorn, como Steve Rogers, o Capitão América, como Pedro de Nárnia. Essas figuras entravam na minha cabeça de um jeito que eu queria me fantasiar deles, eu queria ler as histórias e ver os filmes e rever os filmes, porque eu era viciado em super-heróis, eu era viciado nesse tipo de grande homem. E o meu grande sonho era ser um super-herói. Na minha ingenuidade de criança, eu olhava para essas figuras e eu achava que o que eu queria ser era super. Mas na verdade, o que eu queria ser era homem. E eu consegui discernir isso, é claro, depois que eu já era maduro, depois que eu consegui ter um pouco mais de maturidade. Mas o fato é, eu sempre busquei ser mais daquilo que eu era. Eu queria ser mais, eu queria ser como esses heróis que eu via. O que me admirava neles era a virtude da hombridade. Quando eu fui ficando mais velho, eu percebi que eu não era como essas figuras. Eu não era alguém que eu me orgulhava. Muito pelo contrário. Eu era extremamente inseguro, porque eu era fraco, eu não conseguia me posicionar direito, eu não era alguém corajoso, eu não era alguém extremamente com caráter de honra, eu não era como aquelas figuras que eu via. E eu comecei a buscar e entender como que eu poderia ser melhor, aí que eu comecei a entender quais que eram, digamos, as filosofias no mercado, quais que são os modelos de hombridade a seguir que estavam disponíveis. E eu comecei a pesquisar. Eu encontrei várias formas de você concretizar esse ideal de hombridade. Eu vou falar algumas das coisas que eu encontrei, por que eu concordo, por que eu não concordo com cada uma delas, quais são os prós e os contras, e te falar qual que eu acho que é o guia definitivo. O guia definitivo que todo homem pode aplicar para ser um grande homem. Então, um dos códigos que eu encontrei é o código da cavalaria. Os cavaleiros medievais desenvolveram um dos melhores códigos quando se trata de hombridade, quando se trata de ser homem de honra. O código deles enfatizava 6 pontos principais. Deixa eu ver se eu vou lembrar de todos. Era honra, generosidade, lealdade, fé, gentileza e proeza. Eles enfatizavam esses 6 atributos. E todos esses heróis que a gente vê, Aragorn, Steve Rogers, Homem de Ferro, eles seguem esses ideais da cavalaria. Eu não vou falar profundamente sobre esse ideal da cavalaria, mas o ponto positivo dele ele é extremamente verdadeiro, é extremamente efetivo. Esse é o ideal que serve para fundamentar todo o nosso conceito de heroísmo moderno. Ele foi profundamente importante na minha transformação pessoal. Só que o complicado dele é que são 6 elementos que a gente não consegue entender direito o que é. Por exemplo, proeza. Proeza é algo meio abstrato pra gente, é meio difícil de compreender isso na nossa sociedade atual. Então eu meio que não me apropriei tanto disso porque eu achei que era algo difícil de implementar nas conversas e para minha própria vida. C.S. Lewis fez um outro modelo. Ele basicamente sintetizou esses 6 elementos da virtude do cavalheirismo. Ele sintetizou em 2. O homem, ele tem que ser forte, feroz e gentil, manso. C.S. Lewis fala que durante toda a história da humanidade existiram 2 opostos. Ou o homem que era o bárbaro e também o homem civilizado. O bárbaro vinha, destruía a civilização desse homem mais culto, desse homem mais manso, e esse homem manso deixava de existir, essa cultura deixava de existir. Com o tempo, o bárbaro ia se tornando cada vez mais civilizado, e aí ele deixava de lado
a violência, deixava de lado a força física, a capacidade militar. Aí vinha um outro império de bárbaros e destruía esse império, que agora se tornou civilizado. C.S. Lewis fala que o homem que faz parte do Código dos Cavaleiros, o homem que segue esse ideal, ele é tanto bárbaro, ele é tanto forte e feroz, quanto ele é gentil. Não é um meio termo, é os dois, o seu extremo. Força extrema e mansidão extrema. Força contra os inimigos, força contra o perigo, força contra a maldade e gentileza com aqueles que são mais fracos. Não é um meio termo, é os dois ao extremo. Essa definição, esse ideal que eu encontrei com o C.S. Lewis, explodiu completamente na minha cabeça. Eu falei, cara, é isso que eu quero ser forte e bondoso ao mesmo tempo. E aí começou uma jornada na minha vida de transformação, buscando força, buscando coragem, buscando audácia. Só que eu entendi que esse ideal ele não é completo, ele não pode ser completo porque apenas força e mansidão, não tem um elemento central para tudo isso, que é o quê? Conexão com Deus. Porque se eu não tenho conexão com Deus, que é o autor da masculinidade, como que eu posso ser um homem masculino? Eu achei que esse ideal, faltava nele a questão da fé. Eu encontrei um terceiro modelo muito bom, que é o modelo do André Beretta. O André Beretta, ele é uma figura da internet e ele fala que o homem tem que proteger, prover e liderar. E quando eu vi isso, eu também achei muito interessante, porque estudando as culturas do mundo, em nenhum lugar você vai ver algo diferente disso. Em nenhum lugar você vai ver que o entendimento da cultura era que o homem não tinha que ser um provedor, um protetor ou um líder. Isso é meio que consenso, isso é o que unifica todas as culturas, desde o índio ticuna até o japonês lá no Oriente. Todo mundo concorda com esses 3 pontos, que o homem tem que proteger, prover e liderar. Eu falei, cara, isso aqui é o que eu tenho que aplicar na minha vida. Eu tenho que ser um protetor, provedor e um líder. Mas o problema que eu encontrei com essa forma de conceitualizar, de conceber o ideal da hombridade, é que também falta a parte espiritual aqui. Não existe uma busca, uma ênfase na espiritualidade, que é fundamental para a gente se desenvolver como homem. Então eu dei uma adaptada nesse ideal do André e eu pensei que o homem tem que ser aquele que protege, aquele que provê e aquele que pastoreia. 3 P's: proteger, prover e pastorear. Porque pastorear é algo que está implícito à questão espiritual. O homem é aquele que pastoreia, que direciona espiritualmente aqueles que o cercam. É aquele que pode apontar o caminho para Deus. E para que ele possa pastorear, ele também tem que ser pastoreado. Então, a figura do pastor, eu achei que faz total sentido dentro dessa tríade: protetor, provedor e pastor. A gente vê na Bíblia de que cada homem é o pastor do seu próprio lar. Então, o ideal que eu cheguei depois de anos estudando sobre isso. Qual que é uma forma simples de implementar isso na sua vida? Se você enxerga o valor nesse ideal, como que você pode implementar isso? Bom, para ser um provedor, você tem que trabalhar e estudar. Para ser um protetor, você tem que treinar. E para ser um pastor, você tem que orar. Então, trabalhe, treine e ore. Se você fizer essas 3 coisas, esses 3 hábitos, você vai estar no caminho certo para se tornar um homem com H maiúsculo, um homem de honra. Proteger, prover e pastorear. Para isso, recapitulando, você precisa trabalhar, e é trabalhar duro, velho. Trabalhar duro. Não adianta trabalhar com as coxas, não é trabalhar duro, treinar duro e orar focado. Essa é a minha chave para a hombridade. Esse foi o vídeo dessa semana. A gente se vê semana que vem. Abraço.